Muito bem, então vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Lucas 7, 11. Diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos entender hoje um pouquinho mais sobre esse texto aqui. Que nos fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Primeiro, antes de nós contarmos a história, irmãos, eu tenho que te explicar que a palavra ressurreição, ela é escrita na nossa Bíblia para que nós tenhamos o entendimento de que Jesus devolveu a vida para a pessoa que já estava morta. Mas ressurreição, aqui, no contexto, que nós estamos lendo, não seria a palavra correta. Porque até agora só quem ressuscitou foi Jesus. Amém? Como assim, pastora? Quantas pessoas ressuscitaram na Bíblia? Não, voltaram à vida. Mas ressurreição, por enquanto, foi só Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar. E até agora o único. Por quê? Porque ressurreição é para não morrer de novo. Então Jesus ressuscitou e nunca mais vai morrer. Mas aqui nesse caso do filho da viúva de Naim, nós usamos a palavra ressurreição, a Bíblia usa essa palavra para que o povo tenha o entendimento, para que nós tenhamos o entendimento de que Jesus devolveu a vida para o rapaz. E também em vários outros casos, que aconteceram na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Um deles, o mais conhecido, foi a de Lázaro. Mas você sempre vai encontrar a palavra ressurreição. Mas na verdade, ressuscitar é para não morrer mais. Então o único que ressuscitou e nunca mais morreu e nunca mais vai morrer é Jesus. Esses que Jesus devolveu a vida, foi simplesmente isso. Jesus devolveu a vida, mas eles voltaram a morrer. Então ainda não é a ressurreição para a vida eterna. Tá bom, irmãos? Entendido isso? Amém? Então eles voltaram a viver. Deus devolveu a vida para essas pessoas. Mas no sentido da palavra ressurreição, vai acontecer só quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, e daí todos os mortos vão ressuscitar, para daí nunca mais morrer. Daí sim é ressurreição.
Tá bom? Amém, irmãos? Entendido isso? Então, mas a Bíblia fala, né? Ressurreição. Vamos entender, então, que Jesus devolveu a vida para o rapaz. Então, vamos agora à história. Veja só, quando eu digo história, é o texto, né, irmãos? Porque é história verdadeira, não é historinha, não. É história, não história. Então Jesus, logo após ter curado o servo de um centurião, ele estava, né, diz aqui, em dia subsequente, quer dizer, no outro dia, Jesus estava chegando a uma cidade chamada Naim. E essa cidade, por ser muito pequena, nem na época era conhecida como cidade, mas mais como uma vila, um vilarejo, uma cidade pequenininha, tá? E o nome Naim, que era o nome da cidade, significa aconchego, tranquilidade, calma. Então a palavra Naim, ou o nome Naim, significa aconchego, tranquilidade e calma. Então Jesus estava, né, chegando a essa cidade, e como diz no versículo 12, diz assim, ó, como se aproximasse da porta da cidade. Isso, 12. Quando chegou perto da porta da cidade. Por quê? Porque naquele tempo, nos tempos bíblicos, todas as cidades tinham porta. Hoje a gente não vê mais, né? O que a gente vê ainda é no início ali da cidade um portal, um monumento, alguma coisa, escrito então o nome da cidade. Mas na época bíblica, as cidades tinham portas. E nessas portas, então, ao redor tinham muros. E quando Jesus estava então chegando perto da porta da cidade ou da vila chamado Naim, estava saindo um enterro. Pela mesma porta que Jesus ia entrar, estava saindo um enterro. E nesse enterro, algo chamou a atenção de Jesus. Por quê? Nós sabemos que nada acontece por acaso, o Senhor tem o controle de tudo. Então Jesus estava passando por ali justamente porque ele queria ver aquela cena, ver a mãe, né, e o filho que estava morto ali. Jesus quis fazer aquilo ali então. E ele então se dirigiu àquele lugar justamente naquele momento onde o enterro estava saindo. Então por que o rapaz, né? A Bíblia não fala a idade do rapaz, mas a história conta que provavelmente, eu digo provavelmente, eu não posso afirmar, ele tinha 17 anos. Tá? E então estava saindo aquele enterro pela porta da cidade, porque também não podia existir cemitérios dentro das cidades. Então os cemitérios ficavam todos para fora das portas das cidades. Então eles estavam saindo da cidade para enterrar o rapaz, e Jesus estava chegando na cidade. Mas o Senhor não faz nada por coincidência, é plano de Deus, Deus tem o controle de tudo. E daí no versículo 13 diz assim, ó: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Para quem que Jesus falou isso? Para a viúva, a mãe do rapaz que estava sendo enterrado, sendo levado, né, para ser enterrado. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos. Hoje, na nossa cultura aqui, é diferente. Hoje uma mulher fica viúva, ela se vira, ela trabalha, ela, né, faz o que é preciso fazer para o seu sustento, para o sustento da casa, para o sustento dos filhos. Mas naquela época,
as viúvas, veja só, a mulher era considerada viúva quando ela não tinha mais ninguém por si. Então, aqui ela já era viúva, já tinha perdido o marido. E agora estava perdendo o único filho. Então, por que Jesus compadeceu-se dela? Justamente por isso. E disse para ela, não chores. Mas olha só, a mulher agora iria ficar sozinha mesmo. Porque na época então a viúva que tinha filho, homem, ela ainda tinha o sustento através do seu filho. Mas essa aqui já tinha perdido o marido e agora estava indo enterrar o único filho. Então ela ia ficar sozinha, sem ajuda de ninguém, porque quem sustentava daí pela lei, né, quando o marido morria, o filho mais velho tinha de sustentar a mãe. Trabalhar para sustentar a mãe, porque a mulher viúva não podia trabalhar. Então as mulheres daquela época, elas não trabalhavam. É claro que trabalhavam na sua casa, mas estou dizendo trabalhar para manter a casa, receber dinheiro. Não, naquela época não podia. Então ela agora, como viúva, muito menos ela poderia fazer isso. Então ela tinha perdido o sustento que o marido dava para ela e agora estava perdendo o sustento que o filho dava para ela. Porque o filho, então, como o mais velho, né? E aqui no caso o único, era o que sustentava então a sua mãe. Ele trabalhava e ela não podia trabalhar, era proibido por lei. Então agora o que seria da vida dessa mulher? Ela estava desamparada, sozinha. E em alguns casos, não estou dizendo que todos, mas em alguns casos as viúvas iam se prostituir para poder ter o que comer, dar uma sequência na vida. Porque elas não poderiam trabalhar. Então muitas caíam nesse erro, se prostituíam para poder manter sua vida. Mas, né, era uma coisa errada que as viúvas faziam e que não sabemos, né, que essa aqui faria, acredito que não, porque ela pelo seu sofrimento, chamou a atenção do Senhor. Então veja só, a mulher estava sem marido, sem filho, não poderia mais ter o seu sustento. Lembram que quando Jesus estava na cruz, ele chamou João, o apóstolo João, que estava aos pés da cruz, e disse assim, esta agora é tua mãe? E falou para Maria, este agora é teu filho? Lembram desse texto? Pois é, justamente porque Jesus estava preocupado com a vida da Maria dali para frente. Porque José já tinha morrido. E Jesus era o filho mais velho. Então era ele quem cuidava da Maria, sendo o mais velho. E agora então, ele morrendo na cruz, ele não queria deixar desamparada a sua mãe. E daí ele falou para o João, porque senão ele sabia que a Maria seria colocada numa situação muito difícil, seria julgada pelas pessoas, não seria ajudada por ninguém, né? Não estou dizendo que ninguém ajudaria. Um ou outro ajudava, mas a lei proibia que a mulher trabalhasse. Então ela não poderia chegar para alguém e pedir um emprego. Então Jesus, sabendo disso, entregou a Maria para o apóstolo João e disse, João, eis aí a tua mãe. Como quem diz, agora é você que cuida dela para ela não ficar desamparada. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, era esse o motivo, né, de Jesus entregar a Maria ali aos pés da cruz para o apóstolo João. E essa mulher aqui, então, a Bíblia não nos fala o nome dela, nem a idade, mas disse que Jesus se compadeceu dela. O que significa isso? Veja só, irmãos,
A palavra compaixão é uma coisa que nós temos que ter uns pelos outros. Por quê? Jesus teve isso. E se nós temos que ser parecidos com Jesus, nós também temos que ser assim. Por quê? Porque compaixão significa desejo de diminuir o sofrimento do outro, ou seja, fazer alguma coisa para ajudar quem está sofrendo. Então isso é ter compaixão. Jesus teve compaixão dessa mulher. E também sentiu empatia. Olhe bem a diferença entre empatia e compaixão. O que é ter empatia? Não é simpatia, é empatia. É se colocar no lugar do outro. Tá? E existe 3 tipos de empatia. Primeiro é a emocional. Segundo é a cognitiva. E terceiro é a preocupação empática. Ah, pastora, o que eu tenho que estar ouvindo isso aí? Você já vai entender por quê. Veja só, a empatia emocional é quando você sente o que o outro sente. Se você sente o que o outro está sentindo, você está você está tendo a empatia emocional, que é você abraçar alguém, é você ver o que aquela pessoa está sofrendo e você dizer assim, eu estou sentindo igual a você, mesmo que eu não esteja passando por isso. Mas você sente. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Você sente o que o outro está sentindo. O que está fazendo o outro chorar vai te entristecer também. Então essa é a empatia emocional. Tá? A empatia cognitiva é enxergar pela perspectiva do outro. Como assim? Se eu tenho uma empatia cognitiva, eu vou enxergar pelo que o outro está enxergando, pela perspectiva do outro. Ou seja, vamos dizer assim que é um exemplo bem facinho aqui para você entender. Alguém mentiu. Aí chega alguém e diz assim, mentiu porque não vale nada. Mas você que tem essa empatia cognitiva, você vai enxergar o motivo por que aquela pessoa mentiu. Mesmo que seja errado, porque é errado a mentira, mas você vai enxergar pela perspectiva do outro. Quem sabe ele diga assim, eu não tive outra escolha, eu não sabia o que fazer, eu errei. Então você não vai condenar. Você vai tentar entender o motivo que aquela pessoa fez o que fez de errado. Entendido isso? Amém? Então é você entender por que a pessoa agiu daquela forma. Ver pelos olhos do outro. Essa é a empatia cognitiva. E aí tem a preocupação empática. O que é isso? É a capacidade de saber o que o outro precisa de nós em certos momentos. A preocupação empática. A capacidade de saber. Então, se eu sei que determinada pessoa está sofrendo por um problema, por alguma situação que ela enfrentou, eu vou ter o entendimento de saber o que fazer naquele momento para ajudar. Então não é daí você só sentir. Não é só você enxergar o porquê que ela fez aquilo de errado ou o que aconteceu, enquanto outros estão acusando, você vai entender o porquê da pessoa. E daí você vai saber, pela preocupação empática, o que você vai poder fazer para ajudar aquela pessoa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, é você saber o que a pessoa está precisando de você naquele momento. O que você tem que fazer para ajudar aquela pessoa?
Então veja só, empatia, resumindo em outras palavras, é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e fazer de tudo para poder ajudar. Resumindo, todas essas coisas que eu disse aqui é isso. Então a empatia é você, vamos tentar resumir mais um pouquinho ainda, ter dó da situação que o outro está passando. Amém? Porque tem pessoas que são duras de coração. Às vezes estão vendo que o outro está sofrendo, mas se vire, né? Mas Jesus não fez isso. Olha, Jesus sentiu compaixão, dentro dessa compaixão entra a empatia. Jesus sentiu compaixão, ó, quando diz no versículo 13, vendo-a quem? A viúva. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Então Jesus sentiu o que ela estava sentindo, entendeu o porquê que ela estava chorando e quis ajudar para ela parar de chorar. Então são esses três conceitos ali que nós entendemos agora há pouco. Agora também você pode dizer assim, tá, pastora, mas como que Jesus podia dizer para a mulher não chore, se ela estava indo levar para o cemitério o único filho dela? Jesus não agiu assim, meio fora do natural, do que se fala num momento desse? Na realidade, não, né? Por quê? Porque ela estava chorando, então, pela perda do único filho, e Jesus chega e diz, não chore. Por quê? Porque ele quis dizer assim, eu entendo o que você está sentindo, eu sinto o que você está sentindo, mas eu tenho a solução. Eu sou a vida. Então não chore. Entendido, irmãos? Amém? Então Jesus chegou e disse, não chore. De certo, os que estavam ao redor ficaram dizendo assim, mas o tipo desse homem, olha, falando não chore se a mulher está indo enterrar o único filho. Mas em outras palavras ele estava dizendo, a vida chegou, eu estou aqui. Amém? E quantas são as vezes, né, que às vezes a gente chora, entra em desespero, fica triste. Isso é natural, somos seres humanos, isso acontece com todos nós. Mas sempre ao nosso lado, Jesus vai estar ali dizendo, não chore, meu filho. Não chore, minha filha. Mesmo que nós estejamos enchendo, que nem foi falado aqui no outro culto, um balde d'água de lágrima, né? Mas Jesus está dizendo, não chore. Eu estou aqui. Eu sou a vida. É morte que te causou essas lágrimas? A vida chegou. É dor, problema, a solução está aqui. Jesus, então ele falou. Ele falou, não chore. E certo, a mulher ficou assim também, né? Mas o tipo, não chore. Mas aí Jesus não ficou só na palavra não chore. Jesus fez mais alguma coisa, que aqui entra daí como que a preocupação empática, quer dizer, Jesus agiu naquilo que ele podia fazer para ajudar a mulher a parar de chorar. Entendido até aqui, irmãos? Então, olha só, nós podemos fazer isso pelos outros, não só podemos como devemos. Quantas são as vezes, meus amados, que nós poderíamos ajudar alguém, mas a gente diz assim, não, isso não é para mim, deixa que outro resolva. Mas se Deus permitiu que você viu a cena, que você viu o acontecido, então é para você. Entendido? Amém? Então vamos agora entender o que é que Jesus fez para a mulher poder parar de chorar. Você já sabe a história, mas vamos entender melhor. Então daí no versículo 14... diz assim, chegando, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te.
Veja só, então Jesus não ficou só na palavra, ele agiu. Agora aqui, irmãos, é meio cômico o que eu vou dizer, mas as pessoas às vezes, já teve caso assim, né? De pessoas dizendo que, Jesus era músico, pois aqui está dizendo que Jesus tocou o esquife. Nada a ver, né? Esquife não era um instrumento musical. Mas a pessoa que não conhece, às vezes só lê, diz assim, Jesus tocou o esquife. Então Jesus sabia tocar o instrumento chamado esquife. Bobagem, gente, se vocês ouvirem isso, não acredite, tá? Esquife era o nome da tábua ou da maca onde o corpo do jovem estava colocado. Por quê? Porque naquele tempo ainda não se usava caixão. Então era colocado em cima de uma tábua ou de uma maca, né? E levado até o cemitério. E aqui então diz Jesus, chegando-se, tocou o esquife. Então Jesus encostou na tábua onde estava o corpo do rapaz. Agora você pode dizer assim, mas por que Jesus não encostou logo no rapaz? Porque ele não podia. Veja só, eu já falei aqui várias outras vezes que Jesus cumpriu toda a lei, né? Ele morreu para nos salvar, fez tudo certinho, nunca pecou. E Jesus sempre cumpriu a lei judaica, a lei de Moisés ou a lei de Deus, né? Que diz que um judeu não podia tocar em morto. Então o rapaz estava morto. Jesus, para cumprir a lei, ele não podia encostar numa pessoa morta. E ele nunca encostou. Ele só falou, mas ele tocou o esquife, quer dizer, ele colocou a mão na tábua, né? E disse assim, jovem, eu te mando, levanta-te. Então, só pela palavra dele. Aí, quem sabe, você pode dizer, não, pastora, mas quando Jesus, entre aspas, ressuscitou, aquela explicação que eu dei antes, ou seja, devolveu a vida para Lázaro, ele também estava lá, então ele não encostou em Lázaro, só depois que Lázaro ressuscitou já, voltou à vida. Porque Jesus não podia encostar em morto, porque ele é e sempre será um judeu. Ele nasceu judeu, ele é judeu. E para ele cumprir a lei, para se cumprir as profecias, ele tinha que cumprir toda a lei, não falhar em nenhuma delas. Então ele tinha que obedecer a essa lei também, que está escrito em Números 19:11. Vamos ler, Léo, Números 19:11. Bem no início. Números 19:11. Diz assim, aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Então isso aqui era uma das ordens da lei. Então qualquer um que tocasse em um corpo morto ficaria imundo. E Jesus nunca foi imundo e nunca será. Então ele não poderia tocar em alguém que já estivesse morto. Então, para cumprir a lei, ele tocou no esquife, mas ele não tocou no rapaz que estava morto. Então, Jesus sabe todas as coisas, ele sabe o que faz, né? E quando Jesus tocou, então, no esquife, ele deu essa ordem para o rapaz. Levanta-te. Foi a mesma coisa que ele falou para o Lázaro. Lázaro, sai para fora. Ou em outras palavras, levanta Lázaro desse túmulo aí e vem viver. Foi o que o Senhor Jesus falou para o rapaz aqui também. Levanta-te. Então Jesus devolveu a vida para o rapaz, mas não descumpriu a lei. E daí no versículo
15. Olha só, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Imagine a alegria dessa mãe quando viu que o filho dela, que estava morto ali, que era o único sustento, eu digo, de família que ela tinha, tudo que ela tinha era o filho, e tinha morrido. Agora ela chorando, chorando, Jesus diz: não chore, e de repente o filho se levanta. Então essa mulher deve de ter ficado assim, maravilhada, né? Mas foi o que aconteceu. Então olha só, agora ela, o povo que estava ao redor dela, porque tinha uma grande multidão com Jesus chegando na cidade, mas também tinha multidão, tinha pessoas junto com a mulher indo para o cemitério. Então, essas pessoas agora começaram a entender e se maravilharam. Por que Jesus tinha dito: mulher, não chore? Aqueles que criticaram antes, dizendo ao tipo, a mulher está indo enterrar o filho e ele está dizendo não chore. Era para ela estar pulando de alegria? Agora eles entenderam. Porque Jesus disse: não chore, eu estou aqui. Eu sou a vida. Não chore, porque a vida chegou e venceu a morte. Então veja só, meus irmãos, e daí, né, ó, que diz aqui: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Imagine, né, a situação. O rapaz, provavelmente de 17 anos, que estava morto, agora voltou a falar. E diz que Jesus o restituiu à sua mãe. O que significa isso? Como se Jesus estivesse falando direto para ela, né? Mãe, agora você não está mais sozinha. Teu filho voltou para você não sofrer. Não sofrer pela morte, mas também não sofrer pela situação que a sociedade iria impor sobre ela, de passar fome, de não ter ajuda. Então, foi um milagre assim, maravilhoso. E nós podemos entender isso, então, como que um recado para nós hoje, meus amados. Um recado para nós hoje. Você está com dificuldade em alguma coisa? Você está chorando por alguma coisa? Jesus chega e diz assim: eu estou aqui. Eu cheguei. Eu vim enxugar tuas lágrimas. Eu vim tirar a morte e dar vida. Eu vim solucionar os problemas. Eu vim dar motivo para viver, razão de existência. Porque quantas são as vezes, né, que a gente perde muitas vezes, as pessoas no geral perdem a razão de viver. Parece que o problema foi tão grande, tão difícil, que tudo se tornou cinza. Não tem mais cor a vida. Mas Jesus brilha mais que o sol do meio-dia. Então Ele vai nos trazer de volta à luz. Se tudo está cinzento na tua vida, Jesus chegou assim, pertinho de você agora, como Ele chegou para essa mãe viúva, e disse: não chore, eu estou aqui. Viu como Jesus é maravilhoso? Jesus conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas. Jesus enxugou os olhos daquela viúva. Olha só, lembram que no início da mensagem eu falei o significado do nome Naim? Né, a cidade de Naim, que é aconchego, tranquilidade, calma. Era um lugar bom para se morar, aquela vila, que era de tão pequenininha, a cidade era chamada de vila. Era um lugar bom para se morar. Mas olhe bem o detalhe, aconchego, tranquilidade, calma. Quantas são as vezes que a tua vida está tudo em ordem, está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo, está tudo gostoso. Mas de repente chega, mesmo no meio dessa tranquilidade, chega algum motivo para chorar.
E daí, quando chega o motivo para chorar, Jesus chega junto, se compadece de nós e diz: não chore mais, eu cheguei. Então Jesus está pertinho de nós. A viúva então teve as suas lágrimas, enxugadas, recebendo o filho de volta com vida. O milagre aconteceu. E Jesus deseja sempre ter um encontro com cada ser humano, como ele se encontrou com essa mulher, que a Bíblia nem fala o nome dela, mas ela foi tão importante que o escritor aqui, Lucas, decidiu que a história dela tinha de ser contada. Para nosso exemplo, para que a gente olhe e diga: realmente, Jesus me ama. Jesus se compadece de mim. Jesus tem compaixão de mim. Não pense que Jesus não está vendo o que você está passando. Ele vê todas as coisas. Mas Ele quer também que a gente também faça isso pelos outros. Então não seja uma pessoa dura de coração. Aprenda a ter empatia pelos outros. Aprenda a ter compaixão pelos outros. Olha só, compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento da outra pessoa. O que eu posso fazer para ajudar? Se você não faz isso, meu irmão, comece a fazer, porque Jesus fez, nós temos que ser parecidos com Ele. Então Jesus quer, que nós sejamos bons uns com os outros. Vamos tomar o exemplo de Jesus. E essa mulher, então, com certeza, a Bíblia não continua falando a história dela, mas com certeza ela deve ter seguido a Jesus até o final da sua vida. E daí, para terminar aqui a história, diz assim no 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus nos visita hoje. A cada dia que amanhece é Deus nos visitando, nos dando uma nova oportunidade de fazer as coisas certas, nos dando uma nova oportunidade de amarmos uns aos outros, nos dando uma nova oportunidade de ajudar uns aos outros. Meus amados, hoje em dia no mundo, ninguém mais quer saber de ajudar ninguém. É cada um por si. E o ditado diz: Deus por todos. Mas muitos nem cumprem esse ditado pelo fato de não crerem em Deus. E não crendo em Deus, eles estão totalmente afastados de Deus. Então a pessoa que está afastada de Deus não tem bondade para dar para ninguém. Como é que está a situação do mundo hoje? Guerra, doença, tristeza, morte. Mas Jesus é a vida. Jesus é a vida. Olhe bem o detalhe, irmãos. Tem certas frases que a gente vê assim nos carros, em caminhão, alguma coisa assim que diz: água é vida, ou qualquer outra coisa é vida. Vocês já viram isso com certeza, né? E daí tem alguém que diz assim: Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Tem uma diferença pequenininha nessa frase. Jesus é a vida. Então Jesus não é vida, porque quando a pessoa diz Jesus é vida, ela está comparando Jesus com a água, ou com o sol, ou com as plantas, porque eles dizem, planta é vida, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, Jesus é a vida. Então Ele tem vida para nos dar. Se a tua vida está cinza, parece assim que você não vê mais beleza em nada. Espero que não esteja, Mas se estiver, tem solução. A solução é Jesus. Amém? Como é que está o teu coraçãozinho aí? Está magoado, está triste, está sofrido, está preocupado, está ansioso?
Ansiedade é sofrer 2 vezes, irmãos. Você sofre por aquilo que ainda não aconteceu e você já está sofrendo sem saber se aquilo que está te preocupando vai acontecer ou não. Entregue toda a ansiedade para Jesus. Tire todo o aperto do teu coração e diga: Jesus, arranque tudo daqui de dentro. Agora até, cadê o Sálvio? Está lá no escritório? O Sálvio agora, eu não vou te chamar já, Sálvio, mas daqui a pouquinho eu te chamo. O Sálvio pediu para eu deixar ele dar um testemunho no final do culto, que você estava se sentindo assim, né, Sálvio? Foi hoje? O Sálvio disse que estava com uma coisa tão ruim, e entregou para Jesus no mesmo momento, foi embora. Mas eu já estou contando o testemunho do Sálvio. Já contei. Não, mas eu vou te chamar para vir aqui, tá, Sálvio? Entregue todo esse aperto, assim, ó, que dá de vez em quando. E dá, irmãos. Nós somos gente. Nós somos carne ainda, né? Não vivemos na carne, mas nós somos carne, nós somos humanos. Então isso acontece conosco. Mas tem uma coisa, quando você se entrega totalmente para Jesus, Ele arranca isso. Ele dá um novo coração. Porque o nosso coração é de pedra muitas vezes. E não sente compaixão dos outros. Mas quando nós nos entregamos para Jesus, Ele transforma o nosso coração em coração de carne. O que é isso? É submisso ao Espírito Santo. Ouve. E a carne aqui no sentido de molinho, sabe? No sentido de vou obedecer, quero fazer a vontade de Deus. Então Deus nos dá um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Foi o que o rei Davi falou. Então se entregue totalmente para Jesus. Não deixe que os problemas te levem para o caixão. Né? Por que eu estou falando de caixão? Porque nós estávamos falando aqui da morte do rapaz, filho dessa mulher que morava em Naim. E olha só, o significado de Naim: tranquilidade, calma, aconchego. Mas mesmo ela morando num lugar assim, ela estava desesperada. Quem sabe você tem tudo na vida para ser feliz, mas teu coração não está em paz. É porque falta Jesus. Quantas são as pessoas que têm tudo para viver bem? Tem trabalho, tem casa, tem comida, tem família, mas não está bom. Tem uma coisa incomodando. E essa coisa incomodando é a falta de Jesus. O Senhor é do tamanho... Não, confundi. Perdão, vou repetir. O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Esse vazio que tem no coração do ser humano, de toda a raça humana, é a falta de Deus. Então não adianta querer preencher com drogas, com bebida, com sexo, com fama. Não vai preencher. Engana por uns minutos, mas não vai preencher. Porque o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode cobrir todo esse buraco que tem aqui que faz a gente sofrer. Então é só Ele que pode. Não adianta procurar em outras coisas, em outros lugares. Não vai resolver. Amém?